Olá e bem-vindo ao Opinionated aqui na E24 News em inglês, o novo programa que desafia consensos e analisa os eventos que moldam o nosso mundo e que traz à tona as opiniões dos nossos convidados. Para a consideração de vocês, o público espectador, eu sou seu apresentador, Benjamin Anthony, CEO do Instituto Miriam. E depois de 843 longos dias e noites de guerra, o corpo de Rangvili finalmente foi entregue à sua família para sepultamento, aqui em Israel. Meu primeiro convidado é um membro do Senado dos Estados Unidos que, em cada um desses 843 dias, esteve ao lado do Estado e do povo de Israel, em uma rara demonstração de princípios acima da política ou do partido. Juntando-se a nós da comunidade da Pensilvânia, tenho o prazer de receber o senador John Fetterman. Senador, seja bem-vindo ao programa. É uma honra estar aqui com você hoje e eu só quero dizer, já compartilhei essa mensagem em todas as minhas redes sociais, mas graças a Deus esse pesadelo, depois de 843 dias está chegando ao fim. Quero dizer, não consigo imaginar o que eles viveram o espírito deles no meu escritório, Logo depois disso, coloquei todos eles nas paredes do meu escritório e até o último. E eu não consigo imaginar. E tive a suprema honra de me encontrar com inúmeros ex-reféns e suas famílias. E eu nem consigo imaginar se eu fosse se meu filho estivesse nessa situação, eu realmente não conseguiria funcionar. Então, essa força me inspirou e agora minha carreira poderia acabar neste momento e eu me identificaria. Minha maior honra de servir aqui no Senado é, sem pedir desculpas, apoiar Israel depois daquele pesadelo de 7 de outubro. Bem, certamente não queremos que sua carreira termine tão cedo, senador, e eu sei que você tem as cicatrizes para provar seu apoio firme a Israel. Me diga, o que fez você adotar essa posição de retidão moral e certeza, quando tantos no seu partido e em outros lugares estavam se afastando de Israel? Enquanto lutávamos em 7 frentes depois que tantos foram tirados de nós naquele dia terrível? Bem, quero dizer, qualquer um que seja um estudante de história sabe disso. Todo mundo entende como a comunidade judaica foi perseguida e assassinada, então como você não iria querer apoiar essa comunidade, Israel é nosso querido e especial aliado naquela região, a única nação na região que vive e defende os tipos de valores e liberdades que nós temos e que deveríamos estar promovendo lá. Então essa foi a escolha mais fácil que eu já tive como senador, dizer de que lado estou. Eu vou ficar do lado do Irã, do Hamas ou desses outros tipos de autocracias lá, ou vou ficar do lado de Israel? E agora eu presumi, e infelizmente isso aconteceu, que o meu partido, o Partido Democrata, iria recuar e começar a virar as costas para Israel. E agora, o antisionismo se tornou, isso é só um novo antissemitismo. Eles tentam usar nesses termos. E pessoas que estão concorrendo ao Senado agora estão fazendo do discurso anti-Israel o centro de suas campanhas. Agora, esses antissemitas furiosos, como Mandami e outras pessoas, estão empregando pessoas que têm essas visões duras, ridículas e anti-Israel. Então, para mim, Israel sempre mereceu pelo menos uma voz consistente, entre os democratas no Senado, e é por isso que eu tive orgulho de ser e sempre serei essa voz. Bem, você certamente foi essa pessoa e, falando sobre vozes consistentes, vimos exatamente o oposto. Houve tantas pessoas que correram para difamar Israel, as forças de defesa de Israel, para destruir qualquer noção de que tínhamos o direito de nos defender. Após o dia 7 de outubro, as vozes deles se levantaram de forma proeminente, regular e frequente, mas agora não estamos ouvindo essas vozes. Enquanto o regime no Irã atira contra o próprio povo, os números variam, mas a maioria concorda que milhares de pessoas foram mortas a tiros e massacradas por aquele regime lá no Irã. O que você diria para essas pessoas que agora ficaram tão silenciosas diante de uma atrocidade dessas? Não, são eles que demorou muito tempo até responderem. Você realmente tem essas pessoas terríveis. Eles estavam torcendo pelo Hamas
no Queens, em Nova York, do outro lado da rua de uma sinagoga. O que há de errado com vocês, pessoal? Quero dizer, esse é o ponto. Esse é o tipo de gente de quem eles tentam desviar o olhar, ou tentam negar que estão ajudando a incentivar esse tipo de coisa. É absolutamente inegável e você quer saber como eles realmente pensam que é. Olhe para o tipo de pessoas que eles contratam e veja o tipo de pessoas com quem eles se cercam agora. Então deve ser de partir o coração, com certeza. E as forças de defesa de Israel, você sabe, eu quero agradecer e saudar as forças de defesa de Israel pelo que eles conquistaram. Como isso é notável. Quebrar o Hamas, quebrar o Hezbollah, humilhar o Irã, e agora é possível um caminho real para a paz naquela região depois do que as forças de defesa de Israel fizeram. É por isso que eu sempre vou votar a favor de tudo o que Israel precisar, seja militar, financeiro, inteligência, qualquer coisa que for necessária, e o que as forças de defesa de Israel fizeram, você sabe. E eu lamento por cada um deles que foi perdido lá porque eles tiveram que destruir. O Hamas não passa de estupradores, criminosos e covardes. Bem, quero agradecer por ter visitado aqui pelo menos 2 vezes em junho de 2024 e depois novamente em março de 2025, e você terá avaliado. Há uma sensação aqui em Israel de que há assuntos inacabados, especialmente quando se trata do Irã. Você apoiaria se Israel lançasse outro ataque para apressar o fim daquele regime lá em Teherã? 100% sim, eu disse que estava torcendo para bombardear as instalações nucleares iranianas. Você consegue imaginar se fossem os democratas, se estivéssemos no comando naquele momento, é muito provável que o Irã pudesse ter adquirido uma bomba nuclear. A gente tenta fingir e esquecer essa coisa, e eu não me importo se é um republicano ou se eu estou em outro partido. O que foi realizado ali ao atacar as instalações nucleares tornou o mundo muito mais seguro. E eu nem consigo imaginar se eu morasse em Israel e o Irã adquirisse uma bomba nuclear. Essa é a verdade e isso faz parte da traição dentro do meu partido. E eles viraram as costas ou fingiram não ver para fingir que a esquerda não tem um problema grave de antissemitismo. Eles até tentam usar o véu de é antisionismo e essas coisas que, no fim das contas, acabam sendo basicamente antissemitismo. Senadora Harris, diante de tudo isso, como a senhora ainda se sente em casa dentro do Partido Democrata? Quando a senhora vê esses opositores tão declarados, de tudo isso que a senhora está descrevendo, que é totalmente certo, totalmente correto e absolutamente apropriado, como ainda consegue se sentir em casa dentro desse partido? Que trabalho a senhora gostaria que fosse feito para corrigir o rumo? Quero dizer, eu sou um democrata, vou continuar sendo democrata, mas vou continuar sendo o tipo de consciência dentro do meu partido. E lembrar as pessoas que vocês deram as costas e se afastaram, que seguiram as pesquisas ou que abraçaram justamente os piores elementos do meu partido e também da nossa sociedade. Se essa é parte da minha responsabilidade de lembrar este partido que devemos apoiar firmemente Israel, isso não deveria ser controverso. E agora, Israel nunca atacou civis. Na verdade, foi isso que os covardes do Hamas fizeram. Foi isso que aconteceu em 7 de outubro. O senhor compartilha da preocupação que muitos têm, senador, de que o partido possa seguir o terrível exemplo apresentado pelo prefeito Mandani, que eles possam seguir esse tipo de populismo e antissemitismo, antisionismo, porque veem que isso pode ganhar votos? Bem, eu não sei o que é populismo além de ser só coisa de graça para todo mundo. Tipo, isso não é uma campanha, isso não é realidade. Quero dizer, é tipo, isso é como se a gente realmente quisesse ser bajulado. É tipo, vamos tornar tudo de graça, sabe? Tipo, então é isso é basicamente o que era. Felizmente, a política da cidade de Nova York não reflete o nosso país como um todo. E esse tipo de coisa extrema, contratar pessoas que se referem a ter uma casa como supremacia branca. E nós queremos empobrecer, você sabe, pessoas brancas de classe média. E agora queremos qualquer um. Queremos que todo mundo acabe, você sabe, morando em habitação pública e essas coisas. É esse tipo de pessoa que você quer ao seu redor. E agora, essa é a voz da cidade de Nova York. Então, se eu fosse um judeu morando em Nova York, sabe, com certeza é um dia triste. E enquanto ele continua contratando essas pessoas, ele acabou de contratar mais uma
tipo um novo vice para comunicação? Tanto faz. Com certeza vamos ficar de olho e quero dizer isso porque sei que precisamos te liberar. Que sua amizade, seu apoio e sua dedicação à causa de trazer de volta aqueles que nos foram tirados, senador, serão para sempre lembrados. Obrigado por se juntar a mim aqui no Opinionated. É profundamente maravilhoso e um enorme prazer para mim poder tê-lo aqui neste programa. Obrigado por tudo o que você faz e por tudo o que você representa.